Vocês sabem do que a gente vai falar hoje? Dele, do Souza. Então, bora assistir esse making off que tá lindão. Gravar o Souza, cara, eu tô até de vermelho aqui, né? Eu sempre vi o Souza jogar aos domingos, né, no São Paulo. Apareceu essa proposta, Binho, vamos gravar o Souza, trabalhar isso, aquilo, outro, e eu fiquei meio, né, sem saber o que eu faço. E assim, esse trabalho ele veio muito diferente de tudo, porque eu não prospectei isso, foi totalmente indicado. E assim, fiz um clipe de rock para uma banda chamada RDG. Essa banda me indicou para o Killias e eu conheci o Bruno num job de política. O Bruno me levou para a empresa dele que é de construção civil, que constrói prédios, casas e condomínios. Nessa empresa eu conheci um dos donos. E esse um dos donos, ele tem outras empresas e ele conhece o pessoal da Fronteira Bet. O pessoal da Fronteira Bet falou assim, eu preciso de um videomaker em São Paulo. Aí ele lembrou de mim. E aí eles me falaram, bom, o vídeo é com um jogador, com o Souza. E aí eu falei, meu, e qual que é o roteiro? Ele falou assim, então, a gente tá construindo o roteiro, mas eu preciso gravar do dia tal ao dia tal, porque eu preciso entregar essa campanha pra gente já monetizar, porque a gente tem um contrato de 1 ano só. E aí eles me passaram todo o roteiro. Nisso, eles não tinham locação, não tinha nada. E aí eu pensei, bom, esse roteiro ele pede para uma quadra de futebol, uma quadra de futsal. Só que a hora que eu falar que é o Souza, todas as locações vão querer cobrar muito caro. Aí eu pensei de ir lá no Peri, que tem uma quadra, um futebol, mas eu não conheço ninguém de lá. E eu perguntei, onde o Souza mora? Não, o Souza mora no Morumbi. Falei, bom, vou procurar uma quadra de society no Morumbi, porque a pré-produção, às vezes eu faço tudo. E aí eu entrei em contato com uma quadra de society que tem lá, uma quadra muito grande. E aí eles toparam, falaram assim, não, se o Souza fizer um stories, fizer algumas coisas pra gente aqui, fazer um stories convidando, vai ser maravilhoso pra gente estar fechado. E aí eu fui e falei com o pessoal, falei, gente, consegui uma locação de graça, o Souza só precisa fazer um stories. Aí beleza, fechou. Depois, no outro dia, eles me chamaram assim, Binho, o Souza foi na quadra que você já tinha conseguido. E falou com eles, já acertou tudo, questão dos stories e tudo. Eu falei, meu, vai dar certo, porque que coincidência, né, meu? O Souza foi no mesmo lugar. E no dia da gravação a gente chegou mais cedo, depois chegou o Souza e ficou aquele nervosismo. Aí eu falei, meu, vou colocar o texto aqui no teleprompter. Comprei um teleprompter para fazer esse trabalho. E aí eu falei, cara, é muito pequeno o teleprompter, porque o Souza está acostumado com TV. Falei, não, vou deixar no improviso. E aí eu fui conversando com ele, falei, Souza, é o seguinte, que é o teleprompter você vai ter que ficar lendo. Aqui no improviso, você lê o texto e você replica o que está no texto. E você fala do seu jeito, porque você tem um jeito excêntrico, o seu jeito de ser. Eu acho que seria muito melhor, ao invés de você ler, você ficar lendo no teleprompter, você lê o texto e você fala e a gente vai gravando por partes. Beleza? Ele, não, pra mim melhor assim. E aí eu microfonando ele e tentando aproveitar o ambiente, a quadra ela não é tão cinematográfica, então tive que usar mais lente fechada, usei uma 30. E aí eu conseguimos aí isso soltando, o Souza foi se soltando, e aí as coisas foram rolando. Então a gente começou a gravar 10 horas da manhã, terminamos 10h30, quase 11 horas. Então assim, a gente gravou textos para 4 vídeos praticamente, né? 3 vídeos. Gravamos 3 vídeos ali. Por quê? Porque teve uma pré-produção legal. E aí eu levei o ADL para fazer o making off e me ajudar nas ideias. Levei o Fábio para fazer as fotos, então eu não me preocupei em ficar fazendo making off. Eu não me preocupei de ficar fazendo foto, porque a equipe estava lá para isso. E isso é muito bom quando a gente tem um orçamento para colocar uma equipe junto e a gente junto construir toda essa história. E aí conseguimos fazer
consegui fazer umas imagens de drone que ficaram assim incríveis, porque eu consegui pegar o estádio de São Paulo e isso não estava no roteiro, e é algo muito interessante que quando a gente começa a falar, eu preciso incorporar tudo que está no roteiro, mas eu preciso usar da criatividade para colocar coisas a mais do que o roteiro pediu. E aí foi o que eu coloquei o drone, consegui pegar o estádio, então tem alguns vídeos que tem o estádio do São Paulo, e aí ficou maravilhoso. A segunda locação, qual que era o combinado, né? Da agência, né, do pessoal, consegui uma casa pra gente fazer o Souza assistindo numa sala, comendo pipoca e tal, e assistindo o jogo, tal, jogando pipoca na TV, zoando alguns lances dele, e aí ele fala o texto. Chegou nessa segunda locação, o pessoal falou, não, tá tudo certo, conseguimos uma sala, tal. Quando eu cheguei, era uma sala de reunião, uma sala de, sabe, bem social, não era sala de TV, não era um apartamento. E aí eu falei, cara, e agora, velho? Tinha só uma TV na parede. Falei, não tinha sinal de TV lá, não tinha sinal de internet. Eu falei, gente, e agora o que a gente faz? E aí a gente chegou, eu tirei toda a mesa, tirei todas as cadeiras, tiramos, e coloquei só 2 cadeiras assim, e ele de frente com a TV. Nessa foi chegando o empresário do Souza. Eu falei, meu Deus, o que o pessoal tá pensando? Sabe, o cara foi contratado, olha onde ele tá gravando o comercial. Eu falei, gente, vai ter que sair daqui, entendeu? E aí, o que eu fiz? O Fábio foi fazendo as fotos no estúdio, que foi a ideia que eles precisavam também. Foi fazendo o Souza lá no estúdio, e eu fui pensando no que... E aí, no roteiro, na ideia que a gente tinha que improvisar ali, né? E aí eu pensei, bom, vou usar minha lente macro, que é uma lente pequenininha que eu tenho, que é uma lente de TV. Eu falei assim, cara, eu vou usar só ângulo fechado, bem fechado mesmo, bem desfocado mesmo, para conseguir fugir desse ambiente meio estranho que tá aqui. E consegui fazer isso, deixei tudo escuro, que nem tá aqui, deixei tudo escuro e deixei só algumas luzes para não parecer que a gente estava numa sala de reunião de palestra, entendeu? E aí o que eu fiz? Foquei nele assistindo o jogo e alguns takes dele, né, de futebol, coisas do YouTube, e deu super certo. Nesse material eu consegui fazer 4 vídeos. Todos esses vídeos, cara, assim, porque foram todos aprovados de primeira. Foi uma experiência maravilhosa, porque o Souza, ele é um cara muito humilde, ele é um cara muito simples, é um cara muito da hora de trabalhar. Porque, tipo assim, ele é um cara que ele entende que eu tô trabalhando, ele respeitou muito a gente, muito mesmo. Podia falar, não, eu sou campeão mundial, eu sou o Souza, eu tô no Donos da Bola e tudo mais, mas não. Ele foi super, super solícito, respeitou a gente, trabalhamos junto e assim, rendeu muito bem. Chegamos assim, começamos às 9, chegamos lá, foi no Ibirapuera que a gente fez a segunda locação, então a gente ficou no shopping de meio-dia até as 3 da tarde, porque o Souza ele precisava terminar o Donos da Bola para ele ir almoçar e depois gravar, e a gente conseguimos gravar das 3h30 mais ou menos até as 5 da tarde, e conseguimos esses resultados que foram assim, o cliente adorou. E eu tenho esse objetivo sempre em cada trabalho que eu faço, agradar o meu cliente. Eu não tô para agradar o pessoal do audiovisual, eu não tô para agradar um fotógrafo, não, eu tô para agradar o meu cliente. E eles adoraram. O feedback foi que é isso que a gente quer, não precisa alterar, foi isso que a gente pensou, que a gente planejou e deu muito certo. E eu fiquei feliz pra caramba, porque eu consegui entregar um material de primeira e gravei com o Souza, que foi algo assim maravilhoso.